Mais episódio de ReZero e mais um vídeo. Hoje é mais um vídeo de resumão, mais especificamente dos episódios 5, 6 e 7 da quarta temporada. E a partir daqui, a parte foda do arco 6 começa de fato. Então toda aquela atmosfera mais calma acaba agora. E claro, não esquece de deixar o like aí, que ajuda demais o canal, se inscreve e entra lá no servidor do Discord, que tá aqui na descrição. E deixando bem claro que, como o primeiro episódio desse vídeo é um pouco mais arrastado, eu vou falar um pouco mais de curiosidades e cortes do que o episódio de fato, enquanto os outros seguem normal. Na biblioteca, o Subaru reclama do Flugel por ele ter feito aquele teste, e a Shaula diz que pelo menos o Flugel fez um teste com resposta. Afinal, se fosse o Reid que tivesse feito, não teria e não ia ter como passar. Em seguida, eles tentam ler o livro dos mortos, e o Subaru acha o livro da Typhon, que é a bruxa do orgulho. E quando o Subaru vai ler, ele se afoga no livro no sentido literal. É como se a consciência dele fosse puxada para as memórias daquela pessoa do livro. Basicamente, nesse livro, conta a história de vida da Typhon. Inclusive, aqui vai uma curiosidade. A cidade que aparece no anime é baseada em uma cidade da vida real, que se chama Lucca e que fica na Itália. Basicamente, ela foi criada e vivia com o pai dela, que buscava entender o que era o certo e o errado, mostrando também o acidente dela com um copo, até a parte onde ela acaba matando todo mundo. Depois de ler, o Subaru passa mal e sente uma dor. Ela não é uma dor física, mas sim uma dor na alma. Não dá pra saber exatamente o que isso significa, ou como é o sentimento. A Beatrice tenta ler ali, mas não acontece nada, porque ela não conhecia a Typhon. Do outro lado, o Julius encontra o livro de um tal de Balerói Temiglyph. E pra você que não sabe, ele era um general divino de Wallachia, mas que só aparece lá no finalzinho do arco 7. Então não tem necessidade de eu explicar aqui. Então o Julius cai depois de ler aquilo também. E o grupo chega à conclusão de que para você conseguir ler aqueles livros, você tinha que conhecer aquela pessoa. O pessoal então pergunta pra Shaula quais são as regras da torre. E elas são: 1. Você não pode sair da torre até que os testes sejam completamente concluídos. 2. Não é permitido você quebrar a regra de cada exame específico. 3. Não é permitido desrespeitar a biblioteca. 4. Não é permitido de forma alguma destruir a torre. E a quinta, a Shaula simplesmente esqueceu. Se alguma dessas regras forem quebradas, a Shaula vai matar todos ali sem exceção alguma. E com isso, ela pode simplesmente ignorar a ordem que o Subaru deu de não mexer com os amigos dele. E também quebra completamente o plano do Julius, que era chamar reforços. Eles teriam que superar tudo aquilo sozinhos. É mostrado pra gente uma conversa do Subaru e a Meili, onde ela comenta que foi abandonada pelos pais, muito provavelmente por conta da proteção divina dela. Ela foi criada pelos Majus por causa da proteção, e foi acolhida por uma tal de mamãe, como ela chama, e esse era o motivo de ela estar se escondendo lá na mansão como prisioneira. No andar de baixo, do lado da sala verde, tinha uma escadaria gigante, e o Subaru se pergunta que porra era aquela. Afinal, era grande o bastante para ninguém perceber que ela estava ali o tempo todo. Então eles sobem a escadaria e vão a uma sala, onde eles sacam a espada e ouvem uma voz misteriosa, que logo se revela como um homem de cabelos vermelhos e olhos azuis que faz a Shaula desmaiar. E esse homem já começa a fazer comentários super escrotos para cada membro do grupo, e em especial as mulheres, que para eles passarem no teste, algum deles teriam que se mover em pelo menos um passo. Então o Julius saca a espada pronto para lutar contra esse homem misterioso, se apresentando a ele. Mas esse homem diz que ele não tem por que apresentar o nome dele, porque ele era apenas um brandidor de bastões. E o episódio seguinte já começa com o Julius tendo o flashback do Subaru passando a maior vergonha da vida dele, onde ele está desrespeitando os cavaleiros. E se o Julius não tivesse se oferecido para descer o cacete no Subaru, ele teria sido executado naquele momento. O episódio volta para o presente, onde o Julius está lutando com aquele homem. E vale lembrar que aqui o Julius está com Nerf, onde ele não consegue usar magias. E também tem o fato de que esse homem está usando a mão esquerda dele. Isso quer dizer que ele não estava levando a luta a sério. Inclusive na novel, a gente consegue ver que ele está realmente tentando usar a magia dele contra o brandidor, mas ele não consegue de jeito nenhum. Só que no anime só parece que ele tá lutando de qualquer jeito ali, sem nada. E meu amigo, a surra que ele leva é tanta que a Erisna começa a atacar o Reid com o Jewaldi, que é o poder dela. Mas isso causa um esgotamento físico pro corpo da Anastasia. E quando ele vai lutar com a Emilia, a gente descobre que esse balançador de varas, além de ser machista, também é assediador, pois ele usou esse momento pra cutucar a Emilia nos peitos dela. Mas ela acaba dando um socaço na cabeça dele. Ele dá um passo à frente, que era a condição inicial ali combinada entre os dois. Enquanto isso, o Subaru fica puto, xingando ele até de arcebispo. O brandidor nem tenta se defender, porque ele percebeu que a Emilia não entendeu o que ele estava fazendo. Ou seja, ela não vê maldade naquilo. E ele olha pra cara da Emilia e diz pro Subaru não deixar ela sair assim, porque senão o povo vai se aproveitar dela. Mas depois da derrota do Julius e a vitória da Emilia, o brandidor de bastões vai dormir e diz que não vai lutar com ninguém naquele dia. E que se viesse encher o saco dele,
iria lutar de mau humor, ou seja, ele iria lutar sério. Mais tarde, na conversa do grupo sobre esse brandidor, Ahn cita 3 pessoas que se assemelham muito a ele: o general divino de Volachia, Cécilos, o príncipe louco de Gusteco e, por último, o admirador Alibel de Cararag. A Shaula, até então que estava dormindo, acorda e revela que o nome do brandidor de bastões é Reid, o primeiro santo da espada. O Subaru até chega a pedir mais informações para a Shaula, e ela fala que ele é um lixo de pessoa. Então o Subaru pergunta de novo sobre alguma fraqueza dele, e a Shaula responde que ele simplesmente não tem. O Subaru então vai contar a notícia para o Julius, que estava na Sala Verde, sobre as informações que eles conseguiram sobre o Reid. Mas o Julius foi desafiar o Reid para mais uma luta, e como ele tinha dito anteriormente, se encherem o saco dele, ele luta de verdade. O que de fato aconteceu aqui? O Julius estava praticamente desesperado, porque o ego e o orgulho dele foi ferido naquele momento. O Reid, que estava lutando com a mão esquerda, agora vai lutar sério usando a sua mão direita, já que ele é destro. Inclusive o Reid até chega a perguntar pro Julius quanto tempo ele treina com a espada, porque pro Reid fazia apenas 3 meses. Uma curiosidade é que antes de lutar com as espadas, ele lutava com os punhos e era considerado o mais forte da época. Depois a gente tem um flashback onde descobrimos que o Julius era treinado pelo pai daquele ladrão do beco e que o Julius queria muito se dedicar para ser um grande manejador da espada. Mas tudo foi por água abaixo quando surgiu o Reinhard, um garoto 2 anos mais novo que ele, que conseguiu derrotar o mestre dele. E é mencionado que a existência do Santo da Espada destrói o sonho de todos que querem empunhar uma espada. Em mais um flashback, o Julius está sendo nomeado Cavaleiro Real da Anastácia e ajudando o Subaru a derrotar o Betelgeuse. E no fim, quem era ele? Se foi tirado a única coisa que definia a sua identidade. E a resposta é a sua força, já que o Subaru disse que apesar de todos terem esquecido do Julius, a força dele jamais seria esquecida, e que aquela era a chance dele lutar e mostrar o seu valor para alguém. Mas o Reid nega tudo isso, e menciona que se ele se apegasse somente a isso, ele nunca ia sequer acertar um mísero golpe, e o Reid já ia acabar de vez com a luta, atacando com um golpe final o Julius. Mas o Reid não vai matar ele, porque seria uma vergonha ele perder para alguém que usa hashis para lutar. Ou seja, alguém morrer para os hashis seria muito mais humilhante do que simplesmente ser nocauteado. Então o Subaru chega na hora, e o Reid nocauteia o Julius, e pede pro Subaru levar ele em seguida. O Subaru vê o Julius naquela situação, e lembra de que ele estava no lugar dele lá na seleção real, e que eles naquele momento seriam 2 idiotas orgulhosos tentando se provar para o mundo. O episódio seguinte começa com o pessoal dando uma bronca no Julius por ele ter feito aquilo, e pedem para ele ir descansar. Depois de deixar o Julius descansando, Subaru tá conversando com a Shaula e a Han, onde eles perguntam mais sobre o Reid. A Shaula continua comentando que o Reid é uma pessoa de lixo e horrível e etc. E o Subaru fala para ela ser mais específica e dizer sobre alguma fraqueza dele. E a Shaula responde que ele não tem fraqueza nenhuma. A Han comenta que eles têm que deixar o Reid de bom humor, porque se ele lutar que nem foi com o Julius, eles nunca vão sequer dar um passo à frente. Em uma cena da novel, eles estão preparando comida e o Julius está presente nessa cena, se desculpando pelo ocorrido, e a Han começa a alfinetar e esculachar o Julius, dizendo que ele nunca tinha visto alguém tão imprudente como ele. E como já não se bastasse o Subaru, ela não esperava que o Julius fosse também. Ou seja, ela tá literalmente falando que ele é um merda. Mais tarde, o Subaru vai visitar a Ren, e o Julius estava lá, e ele sai naquele momento. E tem um motivo para isso, que é que a Sala Verde tem um limite de pessoas que podem entrar. E se tiver pessoas demais, quem tá lá dentro fica preso, e quem tá do lado de fora não consegue mais entrar. Depois, tem a cena de uma conversa com a Anastácia, onde tem vários pássaros brancos em volta, e que são nada mais, nada menos do que os olhos da Pandora, a bruxa da vanglória. Eu não vou dar muito contexto sobre isso, porque já seria um spoiler muito grande, apesar de que não era nem pra eu estar falando disso nesse vídeo. O Subaru, vendo todos aqueles pássaros, pergunta se a Anastácia não tem medo de que elas piquem ela até a morte, fazendo uma referência à clássica cena dos coelhos. E esses pássaros são bem estranhos na visão deles, porque eles não piscam de jeito nenhum. Saindo um pouco da personalidade da Anastácia, a Eridna volta a falar normalmente, e o Subaru comenta que ela fala que nem é Kid na original, e ela se sente extremamente incomodada com isso. E o Subaru pede desculpa e diz que vai tentar não citar mais isso, apesar de ser bem difícil. Voltando ao assunto dos pássaros, ela diz que queria abrir um desses para ver o que eles são, porque eles revelaram um caminho para eles e por que eles estão sobrevoando a torre. E no meio de todo esse papo, o Julius escuta a conversa e se sente magoado, até porque ele acha que tanto o Subaru, a Anastácia e a Eridna não confiam nele como cavaleiro real, além de ele estar se sentindo um lixo por ter sido humilhado na frente de todos. E ele, que é a pessoa mais próxima da Anastácia,
não sabia que ela era uma falsa. E o Subaru sabia disso, mesmo sem ter relação nenhuma com o grupo dela. E o Julius fala que perder qualquer coisa agora assusta ele. Depois da conversa e depois de uma pequena interação com a Han, ele estava pensando em uma estratégia para se livrar do Reid, até que ele acha uma escadaria e uma porta aberta e ele sobe. Então ele simplesmente acorda em um lugar misterioso, com a Emília e a Beatrice preocupadas com ele, porque elas simplesmente acharam ele desmaiado em algum lugar e elas trouxeram ele para a sala verde. Só que ele acorda perdido e sem saber de nada do que está acontecendo ali, até que ele percebe que foi invocado para outro mundo. E com isso, o episódio acaba. Mais um vídeo concluído e daqui em diante vai ter só coisa maravilhosa nesse arco. E não é brincadeira, vai ser cada coisa foda que vocês vão ver. E eu vou fazer um vídeo comentando sobre tudo isso. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar aí pro pessoal, que ajuda demais esse canal e essa série de reviews continuar. Não esquece de entrar lá no Discord do canal, onde você tem basicamente todo o acervo de reserva para você ler e assistir direto por lá. E com isso, esse vídeo tá praticamente encerrado. Não se esqueçam que próxima semana tem mais vídeo e tchau.